pré-amplificador Sony modelo TA2000F, aparelho de 1971. Esse aparelho tem a construção primorosa. Esses botões são todos de alumínio maciço, esse painel também de alumínio maciço. É muito bem construído. É considerado o avô da linha ES. Esse aqui devia ser topo de linha na época. Ele veio acompanhado do Power TA3200F. Vou botar uma foto aí. Nós vamos olhar ele também depois desse aqui. Esse aparelho tem a resposta de frequência muito boa, estendida, de 10 Hz a 100.000 Hz. Pesa 9 kg e tem um circuito eletrônico bastante sofisticado, baseado no uso de transistores de efeito de campo. São transistores mais sofisticados, lidam melhor com impedâncias variadas e tem baixíssimo ruído. Então, tanto o flat amplifier dele como o pré-de-fono utiliza esse tipo de transistor. Ele tem uma qualidade realmente muito boa. Esse veio para uma manutenção, ele está funcionando. Está com um problema aqui no VU do lado direito, que está intermitente. Nós vamos olhar a placa de VU, tem uma placa própria para o VU e para o amplificador de headphone, que tem um amplificador interno também para headphone. Então você pode usar ele para ouvir headphone aqui sem ligar no power. E ele está com um problema na entrada fono 1, que está muda num canal e chiando no outro canal. Então esses são os dois problemas que a gente vai observar primeiramente, mas nós vamos dar a manutenção geral nele aí. Vamos olhar atrás, depois por dentro, e vamos partir para a manutenção desse aparelho. Traseira dele, entrada para microfone, 2 fonos, tuner, 2 auxiliares, 2 tape decks. Aqui tem um controle, o ajuste de nível de entrada individual, uma chave aqui de seleção da sensibilidade do fono. Aqui é a tomada de aterramento. Aqui as duas saídas, tem 2 saídas, inclusive uma de canal central, que é mono, os 2 canais misturados. Uma chave aqui de nível de saída, 1 volt ou 0,3, isto é, saída normal de um pré ou line, né? Feito no Japão. As tomadas aí. Vamos olhar por dentro. Por dentro essa beleza aqui, ó. Ele é todo fechado para proteger as chaves aqui na frente, ó, com essa capa. Isso é uma beleza. E as placas, ó. São 4 placas aqui que saem, são de slot. Você tira essa peça aqui, eu já tirei o parafuso aí, ó. Ela solta aqui, ó. E você pode então retirar aí as placas. Aqui você tem uma placa que é a fonte, outra placa que controla a saída de headphone e os VUs, o amplificador propriamente dito com equalizador. Aqui tem a entrada fono 2, aqui tem a entrada fono 1 e microfone, tudo com placas, né, que você pode retirar para dar manutenção. Então nós vamos exatamente tirar essas placas aqui, inspecionar, verificar alguns desses eletrolíticos aí, talvez trocar alguns, né? Verificar aqui também a fonte, como é que tá. Ele tem uma chave seletora aqui, tem 4 voltagens, ó. 240, 117, 100 volts e 220. É um aparelho completo, construção magnífica. Vou tirar uma placa aqui para mostrar para vocês, ó, como é bem feito e interessante. Aqui, ó. Você puxa aqui, ó. E elas soltam, ó. Então facilita para dar manutenção. As placas estão muito conservadas, tudo original. Ó, ali é a placa da fonte. Essa que eu tirei é o VU e aqui tem as placas de áudio propriamente dita. Então vamos partir para a manutenção aí, dando uma geral aqui, uma inspecionada nessas placas, principalmente nessa da fonte aqui, ó, que eu vou dar uma geral, que tem uns capacitores de alta voltagem aí, que talvez estejam desgastados, porque eles esquentam mais, tem uma tensão maior, e aí talvez vão merecer ser trocados. Vamos lá.
aí, serviço finalizado. Troquei diversos componentes desse aparelho, 58 capacitores, praticamente todos os capacitores eletrolíticos, exceto os 2 da fonte que eu testei e estavam bons, e 8 transistores da placa de Fono 1. Então aqui, essa primeira placa é a fonte de alimentação. Essa placa gera 2 voltagens distintas, 150 volts DC e 37 volts DC. São 2 voltagens reguladas que alimentam, né, os demais circuitos aí do aparelho. Então aqui eu fiz a troca de todos os capacitores eletrolíticos e fiz a regulagem dessas 2 voltagens, porque tem 2 trimpotes que permitem a exata regulagem dessas voltagens, 150 e 37 volts. O outro trimpote fica lá embaixo. Essa segunda placa é a placa que controla os VUs e o amplificador de headphone. Também troquei todos os eletrolíticos. Havia um problema aqui no VU do lado direito, que ficava intermitente. Às vezes disparava, às vezes não funcionava. Era um problema nessa placa aqui, principalmente os capacitores de acoplamento que tinham. Então foram trocados, resolveu o problema. Nessa terceira placa aqui a gente tem o amplificador flat. Aqui são só transistores de efeito de campo, estavam todos bons, troquei apenas os eletrolíticos. Todos os capacitores de acoplamento, e eles eram os que estavam com o maior problema. Alguns com capacitância bastante alterada, a resistência equivalente também. Essa quarta placa aqui é o Fono 2 e microfone, estava ok, mas também troquei os eletrolíticos. E essa última placa aqui, a primeira, é o Fono 1, era o principal problema do aparelho, porque não estava funcionando um canal e o outro canal com muito chiado na entrada Fono 1, que é a entrada principal do aparelho. Em 1971, a principal fonte, né, era o toca-disco, e esse aparelho tem um pré de fono muito bem feito aqui, que também é a base de transistor de efeito de campo. Tinham 2 transistores de efeito de campo queimados, mais 2 bipolares também queimados. Eu acabei trocando 8 transistores nessa placa aqui. Então ficou zerado, também troquei todos os eletrolíticos. E o aparelho voltou a funcionar aí perfeitamente. Tem uma regulagem que foi feita aqui também nessa segunda placa, que é para o nível dos VUs ficar igual, né? Então injetei um sinal de 440 Hz e fiz a regulagem conforme o manual de serviço manda, usando também uma chave e mexendo em 2 trimpotes que tem aqui nessa segunda placa. A parte interna deles aqui, como vocês podem ver, é espetacular. Essa caixa aqui que é fechada protege as chaves todas do aparelho, ó. Então aqui não pega poeira, fica tudo fechado nessa caixinha. Está em excelente situação a conservação dessa máquina aqui. Então agora vamos ouvir, vamos ver o som dele aí. Um som muito bom esse aparelho, uma coisa fina mesmo. Ó, outro ângulo aqui dessa parte da frente, os 2 VUs aqui, ó, de alta qualidade. As chaves de tom, ó, grave e agudo, não são potenciômetros, são chaves de posição, ó, com resistores. Isso evita chiado. Chaves seletoras, ó, todas em excelente condição. A chave liga e desliga, então fica tudo aí dentro dessa caixa aí na frente, que é fechada. Então não entra poeira. Ó, que beleza a situação disso aqui, ó. Um aparelho aí com mais de 50 anos. Muito bem conservado.